E aí o que aconteceu, irmãos? Aleluia! Que o homem procuraram, a terra produzia tudo com abundância, e eles aproveitavam, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, e tantas coisas ali estavam acontecendo, e procuraram adorar outro Deus que não tinha poder. Aí foi o fracasso do homem sobre a face da terra, e chegou diante de Deus todas essas coisas, e Deus pensou e trouxe um dilúvio sobre a terra para acabar com o homem que ele tinha formado. Aleluia! Mas ali existia Noé. Glórias a Deus. Já certamente, quando ele chamou Noé e disse que ia trazer um dilúvio sobre a terra, e certamente Noé tinha já 500 anos, né? E assim sucedeu, irmãos. E ali ele ordenou a Noé que fizesse uma arca e pregasse, aleluia, que ele ia destruir, que vinha um grande dilúvio sobre a terra, e eles não deram ouvido, diz a palavra do Senhor, e continuaram no momento que eles estavam, e Noé continuou. Quando ele ordenou a Noé fazer a arca, ele continuou fazendo a sua arca para o livramento, irmãos. E de repente veio aquela grande chuva, depois que a arca estava preparada, ele mandou que Noé entrasse na arca com a sua família. E ninguém quis dar ouvido, irmãos, e ele entrou com os seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa e ele, né? 8 pessoas. E ali Deus certamente fechou a porta da arca e mandou chuva. E veio chuva, diz a Bíblia, com abundância, 40 dias de chuva. Grande é o Senhor, que não é bom nem comparar, irmãos. Quando Deus manda, Ele manda mesmo, irmãos, conforme diz a palavra do Senhor. E aí, irmãos, as águas começaram a crescer, diz a Bíblia, né? Que subiu acima do morro, do monte. E assim, irmãos, eles procuraram a arca, e aí não tinha mais lugar na arca. Então nós podemos alcançar que desobedecer a Deus não é possível para ninguém, irmãos, mais do que desobedece, ele paga o preço, né? E eles pagaram o preço, diz a Bíblia, que eles não puderam mais entrar na arca, e Noé estava ali tranquilo, irmãos. Por quê? Porque ele obedeceu os mandados do Senhor. Ele não desviou dos caminhos do Senhor. Ele continuou fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quando nós fazemos a vontade do Deus Poderoso, tudo se coloca de uma vez diante de nós para melhorar nossa situação. Não é isso, igreja do Senhor? Amém. Não é isso que acontece na minha vida, na tua vida. Às vezes nós passamos por um momento difícil,
mas não desanimamos. E o Senhor estenderá sua mão, porque a Bíblia diz, aleluia, que Ele atende o nosso clamor, né? Aleluia. E o clamor a Deus é de grande valia, porque Ele opera quando nós clamamos a Ele. Aleluia. Glória a Jesus. E assim, irmãos, não escapou ninguém a não ser Noé, com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Porque obedeceu a Deus. A obediência a Deus é o princípio de sabedoria para nosso dia que nós vivemos sobre a terra. Não é? Nós sabemos como andar na presença do Senhor. Nós sabemos como fazer para agradar ao nosso Deus que está nos céus. Aleluia! Glória a Jesus! Certamente, quando nós podemos ver coisas de grande interesse, o tempo é curto, irmão, mas nós vamos falar um pouquinho ainda, irmãos, acerca de Moisés, ou acerca de José, quando seus irmãos venderam lá para o Egito. Aleluia! Ele sofreu, mas não desfaleceu de servir ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E ele foi vitorioso porque ele foi certamente o segundo rei ali do Egito, irmãos. E pôs aquele lugar para ser uma bênção, mas aquele rei não reconheceu, né? Ou talvez ele morreu, entrou outro rei e continuou judiando deles, né? Que ali ficaram, né? Mas por 430 anos diz a Bíblia que assim foi levantado Moisés. Aleluia! Glória a Jesus. E ali ele deu ensinamento egípcio para Moisés. E Moisés, sendo dos hebreus, se criou, se estudou, né? E Deus falou com ele: agora você vai tirar o meu povo daqui. Aleluia! Quanto vale servir ao Senhor? Aleluia! E ele certamente teve que correr dali para Midian, mas lá o Senhor falou com ele: aleluia, Moisés, você vai tirar o meu povo de lá, né? Aleluia! Glórias a Deus! E ele obedeceu e foi. E chegou lá, Deus usou ele poderosamente, irmão, com tudo aquilo que ele ordenou para Moisés. Moisés fez conforme disse Deus. Deus falava com ele, aleluia, e ele o fazia, até chegar à margem do Mar Vermelho. Quando ali ele queria, aquele rei resolveu a matar todo o povo na beirada daquele mar, mas ele se enganou-se. Por quê? Porque Moisés estava na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, tudo aquilo que nós fazemos prosperará. Tudo aquilo que fizerem em vossas vidas, irmãos, façam confiando no Senhor, porque Ele prosperará em nossas vidas. E Ele nos dará o meio como nós agir, como nós viver e como nós estar diante do nosso Deus. Pode vir a onda mais grande como veio na frente de Moisés, mas ele clamou a Deus
E Deus disse para ele: Moisés, lança o teu cajado sobre as águas. Aleluia! Glórias a Deus. E ele fez conforme Deus falou. Aleluia! E ali Ramsés, com seu grande exército, entrou com tudo atrás de Moisés, dentro daquele mar. E ali o povo de Moisés estava passando aquele mar e eles atrás para destruí-lo. Mas quando chegou em meio ao mar, o Senhor provou diante do povo quem era ele, aleluia, e quem era aquele rei, aleluia. Às vezes nós temos força, mas às vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas forças, e as nossas forças não tem para fazer, né? E então, em vez de nós humilhar, nós te exaltamos, e aquele rei se exaltou, e o Senhor o cobrou. Moisés saiu lá do outro lado do mar e disse: Moisés, lança o cajado de morte sobre as águas. E aí o mar fechou, irmãos, e todo aquele exército morreu, e ficou ele para contar para os seus lá no seu palácio, né, que Deus fez algo que ele nunca esperava na vida dele, por ele desobedecer a Deus. E Moisés obedecia, aleluia, glórias a Deus. E assim eles continuaram no deserto, irmãos. Todos aqueles que desobedeceram ali no deserto foram punidos, irmãos, porque Deus é poderoso para agir em tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Então não vamos se enganar, porque tudo que o homem semear, ele também colhe. Não é isso, igreja? Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Aleluia! E no nosso dia, nós precisamos da vida eterna com Cristo lá nos céus. Então, por isso nós estamos aqui, falando deste Evangelho que é o poder de Deus para todos que creem, irmãos. Aleluia! Os que obedecerem a Deus serão vitoriosos. Aleluia! Até na hora da nossa morte, irmão, nós estamos vitoriosos porque nós passamos da morte para a vida, juntamente com o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Nós podemos lembrar de Ló. Ló, ele escolheu com Abraão, ele escolheu o lugar que ele se sentia melhor, né? Aleluia! Que ele achava que ele estava vencendo, e foi lá para Sodoma, lá para Gomorra. E o que aconteceu lá em Sodoma, lá em Gomorra, né? Lá existia uma grande desobediência, irmãos. Aleluia! Glórias a Deus! E de repente, quando Ló viu, chegou dos varões anjos do Senhor para tirar ele de lá, né? E não deixou ele perecer. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele obedecia a Deus ainda em fracasso, mas ele obedeceu a Deus. Aleluia! E os anjos chegaram e tiraram ele de lá, e desceram o fogo do céu com enxofre, irmão, e queimou toda aquela cidade, irmão. E aqueles que desobedeceram a Deus pagaram o preço, irmão, né? Aleluia! E no nosso dia, irmãos, vamos viver assim como foi no dia de Noé,
será a vinda do Filho do Homem, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Será a preparação de Deus para a vida daquele que o servir. É tirado um e deixado o outro. Mas vamos estar, irmãos, apegados com o Senhor, para que assim, quando Ele vier, ache nós fazendo assim, servindo ao Senhor, que tudo pode em nossas vidas. Glórias a Deus.